A paz, meus irmãos, tudo bem? Eu sou a Aline Ruas, esposa do Juscelino, mãe da Laura, da Sara, da Luísa, e vim aqui contribuir um pouco com algumas coisas que acontecem comigo no secreto e algumas coisas que o Senhor tem trazido para mim para esse tempo. E eu gostaria, antes de iniciar, da gente orar para que o Senhor dê esse direcionamento e Ele nos posicione aquilo que Ele quer tratar conosco, né, através dessa passagem. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por conta dessa ativação profética que o Senhor tem feito em nossa igreja, por essa mudança, Senhor Jesus, de comportamento que o Senhor está desejando para esse tempo. É tempo, Senhor, de nos posicionarmos e utilizarmos os nossos dons e talentos para te adorar. Tudo que há em nós e tudo que nós fazermos, ó Deus, precisa estar em conexão com aquilo que o Senhor determina. E estar fazendo, Senhor Jesus, e por que fazer é para a glória de Deus. Então, Senhor, que haja em nós, nesse tempo, Senhor, algo novo, algo realmente que venha dar sentido à nossa missão e direcionamento, para que a gente ative também nos nossos em casa uma fé geracional a partir do momento que os nossos enxergam que até os nossos atos profissionais, eles apontem ao Senhor. Então eu te agradeço por isso, agradeço por estar aqui, por contribuir com os meus irmãos naquilo que o Senhor está fazendo para agora, naquilo que o Senhor está direcionando para esse tempo. Te agradeço por isso, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a minha vida, faça de mim, Senhor Jesus, sempre, Pai, um instrumento para aquilo que o Senhor determinar. Estou aqui disponível, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá em Atos 9, o versículo é o 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto e em um andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestido que Dorcas tinha feito enquanto estavam com elas. Mas Pedro mandou que todas saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-lhe a ficar de pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. A tradução de Tabita é Dorcas, né? E aí eu fui estudar um pouquinho a respeito do que queria dizer, e é elegância, gazela, e é exatamente essa leveza desse nome e a predestinação que ela tinha de não chamar atenção. Ela era elegante no sentido de fazer o que precisava ser feito sem exaltar, sem querer realmente chamar atenção mais do que realmente ela precisava, que era entregar aquilo que o Senhor tinha determinado para ela, né? Então eu vi que o talento dela, observei aqui, o talento dela era reconhecido, né? Ela era conhecida pelas boas obras, era uma discípula. A palavra traz isso, né? Que ela era uma discípula. E quando eu, meditando em Dorcas, fui trazendo um pouco para a vida diária, né? Para minha rotina, eu fui compreendendo o quanto o Senhor me transformou a partir do meu processo, né? Que tinha uma intenção de alcançar um cargo, uma profissão, mas eu entendi através do Espírito Santo que não era sobre uma profissão propriamente dita, mas era quanto que ele iria exercer o cuidado aos outros nessa profissão. Então, eu fiz a faculdade de enfermagem
E aí entendi que eu ia estar atuando assistencialmente, fazendo a minha parte naquele processo, mas eu nunca deixava de orar ao Senhor pedindo, faça aquilo que precisa ser feito e através de mim. É um presente para mim ser útil naquilo que o Senhor está fazendo. Então, eu via muitas manifestações do Espírito Santo, sabe? Quando eu atuava ali, principalmente na UTI, e várias crianças ali doentes, e o Senhor pedia para que eu colocasse a mão no berço, e eu sabia que as crianças estavam numa extrema gravidade, quem sou eu ali, mas eu me coloquei disponível, então eu sei que não ia ser eu, mas a partir de mim, né? E aí eu colocava a mão no berço das crianças e eu começava a interceder e eu via realmente a glória de Deus acontecendo naquele lugar, porque o Senhor queria fazer algo pelaquela criança ou pela mãe da criança, e muitas maravilhas o Senhor foi demonstrando. E isso foi ampliando, foi acontecendo, e eu fui entendendo que o Senhor queria mais e mais. Então eu fui me aperfeiçoar, fui estudar mais, entender que a parte teórica era importantíssima, porque o Senhor precisa de ferramentas para fazer aquilo que Ele precisa utilizar, né, em nós. Então eu fui estudar sobre isso, fui ampliar conhecimento, fazer pós-graduação, estudar realmente sobre o corpo humano e todas a sua essência, a trajetória que tudo aquilo precisa realmente ser útil. E aí foi estudar a administração disso e fazer gestão hospitalar, gestão da qualidade. E aí quando as coisas começam a acontecer, e é um transbordar realmente do Senhor. Então eu que consegui ajudar uma criança, outra criança, que era muito notável isso, as mães eram muito gratas, eu me sentia realmente útil ali, né, preservando o nome do Senhor em todas as minhas ações. E o plantão era muito tranquilo, porque ele estava ali, eu percebi o cuidado dele. E aí, quando eu vou para a gestão, essa instituição me convida a fazer a gestão de um hospital e eu trabalhar ali hoje, eu percebo também que o Senhor, Ele vai coordenando, vai regulando as vagas conforme a gravidade que aquele paciente tem. E como é incrível ver o que Ele faz naquele lugar. Eu não deixo de utilizar todas as técnicas, os direcionamentos que eu preciso atuar. Eu sigo protocolos, eu sigo normas, eu sigo tudo isso, mas a forma com que ele conduz é extraordinária e vai além de raciocínio humano. E é isso que eu estou tentando trazer para que gere impacto sobre a sua vida. Tudo que nós fazemos, o Senhor, Ele tem uma outra performance. Ele só precisa que a gente se coloque ali, útil, disponível e com as ferramentas adequadas para que Ele atinja o alvo e demonstre a glória dele para todos aqueles que se achegarem. Então, nós podemos exercer um excelente trabalho, mas associado aos direcionamentos do Espírito. Então hoje o discernimento do Espírito me proporciona entender quem é o paciente da vez, Senhor. Quem é o que está grave na fila? O que está acontecendo aqui no meu meio? Porque esse hospital que hoje eu gerencio, que foi entregue para que eu fizesse um bom trabalho ali, e mediante a isso, a fé que eu tenho é notada como uma espiritualidade de modo que é algo positivo para a instituição. Não é algo ruim, eles não têm conotação de me proibir fazer isso, pelo contrário, eu sou uma missionária lá declarada e eles acreditam tanto que isso é potencial, que eu faço isso com muita tranquilidade lá e é bem visto, porque os pacientes, eles sentem uma atmosfera diferente quando adentram aquele hospital, entendendo que o Senhor é o Deus daquele lugar, Ele é o nosso líder, o nosso chefe, e Ele conduz todas as coisas, nós estamos ali para servir aquilo que Ele direciona. Então, eu não tenho palavras para agradecer, né, a bondade do Senhor e entendendo que Ele colocou os talentos, colocou os dons, porque Ele sabia o quanto de fidelidade eu teria. E obediência, porque o Senhor, Ele te dá um dom, um talento, observando o seu comportamento. Se você vai ser fiel e obediente quando Ele te direcionar a utilizar aquilo em favor dEle. Somos beneficiados também, muito, porque uma vez que você tem a oportunidade de trabalhar numa instituição e você será beneficiado com isso no sentido de faturamento, você vai conseguir ajudar a sua família, mas
entendendo que é algo muito maior, é algo muito mais útil no reino, quando nós nos colocamos para fazer pelos dele aquilo que ele determina. Então, quando hoje, trabalhando ali, vivenciando todas essas dificuldades que um plantão comum tem, eu observo, né? Eu e toda a equipe que trabalha, nós observamos que o Senhor está. E por ele estar, a gente trabalha confortável, a gente entende que ele organiza todas as coisas, ele sincroniza, e até os piores problemas que antes eu viria como um problema, eu enxergo que com ele nós temos segurança, e as coisas cooperam realmente para o bem, e as pessoas são agraciadas por uma bondade sobrenatural. Ele organiza para que a cirurgia aconteça de forma adequada, ele organiza para que o exame venha e mostre um diagnóstico. Então é por essa razão que hoje, observando tudo isso, eu entendo essa pequena passagem de Dorcas, o quanto significado e legado essa mulher deixou. Ela realmente fez a diferença. É um pequeno trecho, mas é um pequeno trecho que está na história. Ela é alguém que deixou uma marca, um legado, e é isso que nós precisamos fazer enquanto filhos de Deus. Deixa a sua marca, deixa a sua trajetória escrita. Você é alguém que tem diferença e faz a diferença. É isso que o Senhor está procurando em mim e em você. Que nossos dons e talentos sejam para honrar e edificar tudo aquilo que Ele tem construído em nós e através de nós. Todo investimento adquirido, né? Todo investimento que Ele tem feito em nós espiritualmente, eu digo inclusive até por conta de todas as escolas que nós participamos aqui, é o único lugar que eu conheço que tem tantas escolas. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos a oportunidade de exercer as nossas ferramentas adquiridas aqui no povo que está lá fora. Buscar todos os perdidos, é isso que é a nossa missão, é isso que é a visão da nossa igreja, alcançar o perdido. Então que a gente faça isso com excelência, através de todo o investimento que nós conseguimos aqui, através da palavra de Deus que nós temos absorvido aqui. Então é isso que eu trago aqui de inspiração para você, que acha que seu talento é tão pequeno que as pessoas não consigam enxergar. Mas se você consegue fazer um bolo, e esse bolo vai ser encaminhado a alguém que está doente, a alguém que está realmente precisando de um carinho, de um cuidado, uma compaixão da sua parte, creio que em nome de Jesus, você vai conseguir sentir o Senhor cuidando através de você. Então tudo que nós fazemos, tudo é realmente para exercer essa função que o Espírito Santo já tem direcionado a gente a fazer, que é o servir. Então sirva em excelência, ame as pessoas como Ele ama, cuide do seu irmão como Ele nos ensinou a cuidar, e ame uns aos outros, porque essa é a nossa trajetória realmente. Fazer com que o Senhor seja conhecido e nós possamos conhecê-lo com tudo que Ele é. Se incline na palavra, busque mais do Senhor e ofereça realmente seu dom e talento para edificar o nome dEle por onde quer que você vá. Amém? Muito obrigada. Foi incrível esse tempo aqui de dividir um pouquinho com vocês aquilo que o Senhor já tem tratado comigo, né? Se tem algo que eu posso deixar de dica, né? Mais ainda que todos já têm sinalizado, mergulhe nessa campanha como uma grande oportunidade. Não é mais um momento, é o momento. É um momento novo, é um ecoar de mulheres. O Senhor está sinalizando algo através das mulheres e nós precisamos estar atento à voz do Espírito Santo, o que Ele está sinalizando para a sua igreja agora. E é sobre isso. Deus abençoe meus irmãos, fiquei com Deus. Eu quero que você saiba que estou aqui em oração para que você e eu possamos absorver o máximo de tudo isso que nós vamos receber do Senhor nesses dias. Amém? Deus abençoe.